Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Olha o que nós vamos, preste atenção, por favor, a partir de agora, porque é o que sempre fazemos questão de fazer as observações, de frisar, ser repetitivos nisso. Não é simplesmente estar na igreja e ouvir um sermão, ouvir uma mensagem. Muitas pessoas ouvem, mas não entendem. Se você não entende, não teve absorção alguma e não tem efeito algum na sua vida. Nós precisamos entrar na profundidade da palavra para vivê-la realmente. E o que nós vamos trazer hoje como mensagem, fechando esse ciclo, é de extrema importância que você absorva tudo, entenda, para que nós possamos desfrutar da plenitude, da glória, da graça, do poder do Senhor Jesus. E se nós estivermos na igreja, mas nós não entendermos, infelizmente a Bíblia fala de pessoas que ouvem, mas nunca entendem nada. E não é que não entende porque não tem algum problema, não, porque para entender, até a palavra, até nisso nós temos que aprender a ser perseverantes. Você tem que se esforçar para poder absorver, se esforçar para poder entender. Você tem que investir nisso, porque senão você acaba passando muito tempo da igreja e onde muitas pessoas acabam acreditando que o propósito maior de suas vidas é simplesmente, como sempre falo, que o propósito é você nascer, crescer, estudar, se formar, formar família, ter filhos, educar, aposentar e morrer. Será que é isso? Esse é o curso? Não, é muito mais profundo do que isso. Então, bastante atenção aqui, que nós vamos fazer algumas leituras importantíssimas, com revelações importantíssimas. Primeiro, uma revelação da face do Senhor em Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Ezequiel, está com a sua Bíblia aí? Sim ou não? Eu não quero que você se acostume, porque eu leio aqui na frente, você nunca tem sua Bíblia, viu? Tenha sempre a sua Bíblia, para marcar a sua Bíblia, para meditar na sua Bíblia deve ser uma Bíblia marcada, uma Bíblia bastante rascunhada. Quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, diga comigo, rosto de homem, rosto de leão, no lado direito, rosto de boi, no lado esquerdo, e rosto de águia. Os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão, no lado direito, rosto de boi, no lado esquerdo, e rosto de águia. As quatro faces do Senhor. As quatro faces do Senhor e o que representa isto. Porque é importante que você preste bastante atenção, porque nós vemos cada uma dessas faces em Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus, Marcos, Lucas e João está revelado a face do Senhor. E por que é tão importante nós entendermos isto?
Porque se nós tivermos uma única face do Senhor, não estaremos completos. Não seremos plenos. Se tivermos uma única face. Só para concluir, depois eu entro numa outra parte para ficar mais fácil para você entender, nós vamos para Apocalipse 4:7. O primeiro ser parecia, diga comigo, um leão. O segundo parecia, diga comigo, um boi. O terceiro tinha o rosto como de, diga comigo, homem. O quarto parecia uma águia em voo. Tanto Ezequiel como Apocalipse traz essa revelação. Então agora, para ficar mais fácil, eu vou projetar aqui e agora nós vamos ler algumas coisas e você vai acompanhando para você entender o raciocínio. Jesus é o personagem mais importante da história. Diga comigo, na terra, acima da terra e embaixo dela. Tudo foi criado para expressar a Cristo. Cada ser, cada criatura, em algum aspecto, expressa a Cristo. E isso não se limita somente às criaturas terrenas, mas às celestiais também. Tudo, de alguma forma, expressa a Cristo. Nos céus, na terra e debaixo. Na profecia de Ezequiel, temos uma ilustração do caráter e papel de Cristo, através da revelação que o profeta teve. No livro de Ezequiel, temos a figura de Jesus representada em 4 retratos. Ele é descrito como leão, boi, homem e águia. Consertar. O número 4 na Bíblia representa, diga comigo, a totalidade da criação. São 4 seres e cada um com 4 rostos e 4 asas. Os 4 limites da terra, descrito em Isaías 11:12. Os 4 ventos, de Ezequiel 37:9. A largura, o comprimento e a profundidade e a altura, Efésios 3:18. 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, 4 evangelhos. Dessa forma, esses 4 animais, diga comigo, revelam a plenitude terrena de Cristo. Gravou isso? A plenitude, diga comigo, terrena de Cristo. Como Cristo era quando se fez carne e habitou entre nós. Os 4 seres viventes, os querubins da visão proféticas de Ezequiel, representam a plenitude terrena de Cristo. Ele viu os 4 seres viventes com 4 faces cada um. Uma das faces era a de um homem, e a de trás era de uma águia, e a da direita e da esquerda era a de um boi e de um leão. O que significa isso? O que isso tem a ver conosco? Revela que precisamos, diga comigo, conhecer totalmente a Cristo. Primeiro, leão, diga comigo, sua realeza. É a primeira face, que está descrito no livro de Mateus. O Senhor se revela como
o leão, com toda a sua autoridade, o leão é considerado o rei da selva. À noite, nas savanas africanas, há um grande barulho devido à algazarra dos animais. Só que quando o leão emite o seu rugido poderoso, faz-se imediatamente um grande ensurdecedor silêncio, porque o rei está emitindo o seu rugido. Quando falamos de Jesus como leão, estamos falando que Cristo é o rei, que todo o poder e autoridade foram dados a ele. Palavra da semana passada. Foi dado o reino, o poder de governar a Cristo, e Cristo os deu a nós. Lembra disso? Amém? E Cristo os deu a nós o poder, a autoridade para governar. Então a primeira face do Senhor, que é a face do leão, significa a face da autoridade. Que aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é aquela entrega, aquele encontro real e verdadeiro. Esse homem recebe autoridade, esse homem recebe poder, esse homem recebe autoridade como o leão, o rei. É muito forte, porque a semana passada ficou isso muito claro a cada um de nós, que Deus deu o poder de governar, deu o reino ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus os deu a nós. E isso é importante, porque tem muita gente que ouve, mas não entende. Tem muita gente que ouve, mas não toma posse. E passa uma vida sendo reinado, sendo dominado, e não com poder de domínio, de reino, de autoridade, poder para reinar, poder para governar. Porque não crê, não tomou posse, não possui isso dentro de si. E essa autoridade sobre os problemas, autoridade para curar, autoridade para expulsar o mal, autoridade no mundo espiritual, autoridade no mundo terreno, no mundo físico e no mundo espiritual. Diga, nós temos autoridade. Foi nos dada autoridade. Mateus, leão, realeza, autoridade, tem autoridade nos céus e na terra, recebeu autoridade e nos deu autoridade. No livro de Apocalipse, Jesus é o leão da tribo de Judá, que tem autoridade de abrir o livro e os seus selos. Mateus apresenta Jesus como leão, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ensinava como quem tinha autoridade. Mateus 7:29. Autoridade não só para curar, mas para perdoar pecados. Mateus 9:6. Nós somos chamados a viver a autoridade que Cristo colocou sobre nossas vidas. Diga comigo, eu fui chamado para andar e viver em autoridade. Nós temos autoridade, foi nos dada autoridade. Por isso que você não pode estar na igreja e viver de forma natural. Porque quando você não crê nisso, você não coloca em prática, você não usa a autoridade que foi dado a você pelo Senhor Jesus. Você não consegue enxergar e colocar isso em prática no seu dia a dia. Foi-me dada autoridade e eu exerço essa autoridade, eu faço uso dessa autoridade. Autoridade contra o mundo espiritual, autoridade sobre os problemas, autoridade sobre as enfermidades. Foi-me dada autoridade. Nós somos chamados a viver a autoridade que Cristo colocou sobre nossas vidas. Toda a autoridade foi lhe dada nos céus e na terra, e Ele nos manda: ide e fazei discípulos. Quando o filho voltou para a casa do pai, recebeu alguns presentes.
uma grande festa, novas vestes, sandálias nos pés, diga comigo, e um anel no dedo. Anel era símbolo de autoridade. Quando era colocado um anel nos dedos, era uma nova aliança e autoridade. E quando nós lemos aqui, quando o filho voltou para a casa do pai e recebeu alguns presentes, está se referindo à história do filho pródigo. Quando voltou, e o filho pródigo quem contou a parábola foi o próprio Jesus. Numa grande festa, as vestes novas, sandálias nos pés e um anel no seu dedo. Um anel de autoridade, de poder. Pode prestar atenção quando você lê na Bíblia, quando alguém era para ser colocado numa posição de autoridade, era colocado um anel no seu dedo. José foi colocado um anel no dedo, os reis era colocado um anel no dedo, como símbolo de autoridade. O anel no dedo significa a autoridade que o pai dá ao filho. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela se torna filho de Deus, e recebe do pai autoridade espiritual, a autoridade do leão. Diga comigo, a autoridade do leão. Autoridade não do rei da selva, mas do rei dos reis e senhor dos senhores. Diga graças a Deus. Jesus é sempre o leão que está rugindo. Ele ensina com autoridade, ele cura, ele expulsa demônios. Mas esse não é, diga comigo, mas esse não é todo o rosto do Senhor. Isso nós precisamos estar atentos, porque a partir de hoje você vai conseguir identificar algumas coisas importantes. Olha a palavra que eu estou te dizendo. A partir de hoje você vai conseguir identificar algumas coisas importantes no meio cristão, no meio evangélico. Olha como termina isso aqui. Diga comigo, mas esse não é todo o rosto do Senhor. Porque no meio evangélico, geralmente, as pessoas se apegam, e igrejas se apegam muito na figura do leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é a autoridade. Perfeito, é. Mas isso não é tudo. E se esta é a única face, não é plena, não é completa. E vai faltar. Segundo, diga comigo, boi, sua humilhação. O boi é um animal muito útil no campo. Ele serve para carregar carroças, cangas, arar a terra, debulhar o milho, fazer trabalhos que para o homem seriam mais difíceis de serem executados. Além disso, a sua carne, o leite da vaca servem de alimentos para nós. O boi, diga comigo, é um animal que literalmente serve. Em uma sociedade ausente de tecnologias e máquinas, a figura do boi era fundamental para trabalhar em favor do homem. O boi, nesse caso, é visto como servo. Quando vemos essa faceta de Cristo como um boi, devemos associar sua figura como alguém que serve. Quando vemos Cristo como um boi, vemos o Filho do homem que não veio, diga comigo, para ser servido, mas para servir. Veio para carregar o nosso jugo e tornar os nossos fardos mais suaves. Em João 13, vemos Jesus lavando os pés dos discípulos, mostrando e nos ensinando que devemos, diga comigo, servir uns aos outros. Entretanto, no Evangelho de Marcos, que podemos ver mais claramente um Jesus servo, um servo sofredor,
Quem quiser ser grande, diga comigo, que sirva a todos. Mateus 10, 43. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida a muitos. Marcos enfatiza a paixão de Cristo, sua morte, seu sofrimento. A partir do capítulo 11, Marcos aborda a semana da crucificação e de sua entrada em Jerusalém e ascensão de Jesus. Ou seja, 10 capítulos para falar de um período de 3 anos e 6 capítulos para falar de uma semana. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos escribas, fosse à morte e depois de 3 dias ressuscitasse. Marcos 8, 31. Esse evangelho mostra que o Filho de Deus está disposto a sofrer por seu povo. Marcos mostra um Jesus que está disposto e que é capaz de ajudar aqueles que estão em extrema dificuldade. A igreja, diga comigo, a igreja tem chamado para servir. Em Marcos, Jesus diz várias vezes: quem quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Visitar enfermos em hospitais, presídios, creches, orfanatos, ajudar o necessitado. Mas quantas vezes temos visto a igreja, muitas vezes preocupadas apenas, diga comigo, consigo mesma, seus afazeres com sua vida, longe dos aflitos e necessitados. Alguns egoístas, mesquinhos, preocupados com sua glória, com seu reconhecimento, mas para termos a face de Cristo, devemos tomar a sua cruz e negarmos a nós mesmos e segui-lo. Primeira face, leão, autoridade, poder. Segunda face, qual é? Servo, servir. Servo, servir. Para pensar, como lemos aqui, hoje, como foi feita a leitura, para analisar a necessidade, a utilidade, tudo que se vê hoje de tecnologia em questões agrícolas, principalmente, antigamente era utilizado o boi. O boi era utilizado para arar a terra. O boi era utilizado como instrumento de trabalho. Então, para o homem, o boi era algo indispensável. Sem contar que, como a gente costuma dizer, né, que do boi se aproveita tudo, né? Não é verdade? Do boi não há nada que seja desperdiçado. Nada, absolutamente nada. Tudo do boi é utilizado. Tudo. Cada pedacinho dele. Você vai para o chifre é utilizado para inúmeras coisas, berrante, aquela, como é que chama, o cantil, né? Você vai ao couro, a carne, falando do boi de um modo geral, o boi vaca é o leite, a parte, os ossos, o mocotó, o rabo, enfim, tudo, o pé, a pata, tudo. Isso revela o Jesus servo. Revela a face serva do Senhor. E que todos nós, servos do Senhor,
devemos ter as 4 faces do Senhor. Geralmente todo mundo quer poder, quer autoridade, quer ocupar uma posição de honra, quer ocupar uma posição de destaque, e se esquece de buscar a face do Senhor, a face servo, a face daquele que veio para servir, para levantar, para ajudar, para socorrer, para abençoar, para visitar, para consolar, para curar. Se nós tivermos uma, mas não tivermos a outra, não somos perfeitos. Pode prestar atenção que às vezes isso acontece no meio. Daqui a pouco eu falo sobre isso, vamos seguir. Seremos iguais a Ele. Cristão significa, diga comigo, pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Nós somos um pouco de Cristo na vida do próximo. E a pergunta que eu faço, você tem sido um pouco de Cristo na vida de quem? Você tem servido a quem? O que você tem feito? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque muitas vezes nós estamos frustrados, nós estamos vazios, nós estamos envolvidos com tantas coisas que, às vezes só envolvidos com os nossos problemas, quando deveríamos estar envolvidos em servir, em levantar, ajudar, consolar, alimentar, visitar. Que isso é a face, uma das faces de Cristo em nós. E que os maiores beneficiados somos nós. Os mais abençoados somos nós. E aí, nós estamos falando de algo, você vê que a revelação de Ezequiel e a revelação de Apocalipse retrata as 4 faces do Senhor. E nós temos que possuir essas faces. Nós temos que ter essas faces. Porque senão não seremos plenos. Não teremos a plenitude de Cristo terrena. E vai nos faltar. Mas para crescer não basta apenas servir. Mas esse ainda não é todo o rosto do Senhor. Deus ainda tem mais. Existem ainda outras áreas de Cristo que devemos conhecer e viver. Terceiro, diga comigo, homem. Diga comigo, sua humanidade. Que é a face, lembra que tinha a face leão, a face boi e a face homem. Amém? O ser humano é um ser relacional, que precisa se relacionar. Nós precisamos de relacionamentos. Deus disse, não é bom que o homem fique só. Relacionamentos saudáveis são instrumentos de cura. Diga comigo, relacionamentos saudáveis são instrumentos de cura. Volta ao anterior. Isso, pode passar. Essa terceira face de Cristo nos mostra em Jesus o homem perfeito. Pois assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem o pecado foi vencido. O pecado entrou, diga comigo, por Adão e foi vencido por Jesus. Em Lucas, Jesus tem o rosto do homem. Diga comigo, ele chora, ri, participa de encontros, perdoa, entra na casa dos publicanos, vai à casa de Zaqueu, na casa do fariseu Simão, sua simpatia pelos pobres, o perdão do ladrão na cruz, é o homem sem barreiras, mas que gosta e é amigo de todos. Diga comigo, é o homem sem barreiras,
mas que gosta, diga comigo, e é amigo de todos, não só dos judeus piedosos, mas dos pecadores, dos publicanos, das prostitutas, dos samaritanos. Será que temos essa face? A face humana de Cristo, que se relaciona bem? O versículo-chave do Evangelho de Lucas é que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Enquanto que Mateus mostra a genealogia de Jesus a partir de Abraão, Lucas faz questão de mostrar a partir de Adão. Diga comigo, mostrando que Jesus veio para toda a humanidade. Lucas está mostrando isso. Em Lucas, Jesus é gente. Diga comigo, Jesus é gente que gosta de gente. Puxa vida. Por isso que nós precisamos estar atentos, porque existem pessoas que falam assim: eu não gosto de gente, eu odeio gente, eu detesto gente, eu não quero gente. Nós precisamos ter cuidado com cada atitude e com cada palavra. Porque quando nós falamos assim, eu não gosto de gente, eu odeio gente, eu não suporto gente, está contra, ou contrário, a terceira face de Cristo. E nós não podemos generalizar, porque sofremos decepções com algumas pessoas. Quantas outras que precisam de nós? Quantas outras pessoas que valorizaria demais a sua amizade, o seu apoio, a sua ajuda, a sua companhia? Quantas outras pessoas? Porque nós generalizamos e dizemos: eu não gosto, eu não suporto gente, eu não quero estar no meio de gente, eu odeio gente. É melhor morar no mato, no meio do mato, lidando com animais do que lidando com gente. Errado. Essa é a face egoísta. Porque eu estou generalizando por causa de algumas pessoas que eu tive decepções. Mas quanta gente eu posso ajudar? Com quantas pessoas eu posso me relacionar? Apoiar, alimentar, socorrer, levantar, edificar, curar, abençoar. Quantas? Quantas? E o quanto isso nos faz bem? O quanto isso é maravilhoso? O quanto isso é edificante? E isto, nós estamos mostrando algo que mostra, que nos revela a plenitude da face do Senhor terrena. E eu preciso ter isso. Nós precisamos ter isso. Ter essa plenitude, porque senão não seremos completos. Não seremos realizados. Vai nos faltar. Nada vai estar bom. Porque eu tenho vivido isso e presenciado isso a cada dia que passa. Pode prestar atenção que a única coisa que nos satisfaz realmente, tem gente que acha que o que realmente o satisfaria são as suas conquistas, as suas realizações materiais ou sentimentais. Não é verdade. Não é. Porque você conquista algo, isso aí em pouco tempo é passageiro. É verdade, não é? O que você conquistar esse ano, o ano que vem já se tornou comum na sua vida. Esse ano mesmo já se tornou comum na sua vida.
E a única coisa que realmente nos preenche, nos satisfaz, realmente é a plenitude de Cristo, é a face, é o Espírito de Deus em nós e as faces do Senhor em nossas vidas. Porque senão, se faltar, por exemplo, eu falei da primeira face, qual é a primeira? Qual é? Que é? Poder e autoridade. Se te faltar essa face, você conquista, amanhã você está perdendo. Se te faltar essa face, você pode não... Porque muitas pessoas, sempre falamos sobre isso e vemos isso acontecendo. O problema não é você conquistar alguma coisa, prosperar, conquistar um carro, conquistar um dinheiro, um salário, um casamento, conquistar um objetivo na sua vida. O problema é você estabelecer isso. E se você não tiver a face do Senhor, a face do leão, a autoridade, você perde facilmente, porque lhe falta autoridade, lhe falta poder, lhe falta fazer uso dessa autoridade. Se te faltar o espírito de servo, o espírito, a face do boi, você se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em você, uma pessoa que não serve ninguém, não tem utilidade, se torna uma pessoa sem utilidade porque não serve. Pense na utilidade de um boi. Pense o quanto um boi é necessário, principalmente falando dessa época que não havia toda essa tecnologia, mas o quanto é necessário hoje mesmo. O quanto podemos servir, instrumentos, nós somos pequenos cristos. Nós somos um pouquinho de Jesus na vida do próximo, na vida dos aflitos, necessitados. O quanto somos abençoados, abençoando. E eu disse, existem igrejas que só pregam autoridade, 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 que você precisa expulsar, e que você precisa combater, e que você precisa repreender, e que você precisa usar o poder de Deus. Mas aí falta a face do boi. Não serve em nada. Existe igreja que também não tem a face do leão, mas tem a face do boi, só faz caridade. Só ajuda, faz caridade, só caridade. E aí? Está sempre faltando alguma coisa. Pode prestar atenção que é muito fácil você identificar a igreja assim. É muito fácil você identificar igrejas dessa maneira. E não só a igreja, como pessoas. Né? Às vezes autoridade nenhuma, poder nenhum, não faz uso de absolutamente nada, mas servo, faz a caridade, né? É sempre preocupado em ajudar o próximo, sempre achando que é só isso também. Isso é tudo, completa. Não, essa é uma face do Senhor. Você pode fazer caridade, você pode ajudar, você pode fazer, mas essa é uma face do Senhor. Está entendendo? Existem igrejas que também estão na face do homem, que também acha que é só se relacionar. Então, com isso, tem que fazer eventos. É um encontro para isso, é um encontro para aquilo, é um encontro para aquilo outro, é um encontro não sei o quê, é um encontro dessa, é um encontro de casal, é um encontro de jovem, é a festa junina, é festa, tem mais um encontro para fazer, tem mais... Porque só também está errado. Essa é uma face do Senhor. Entende? Essa é uma face. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos servir, nós precisamos ter autoridade, mas essa não é a plenitude. Por isso, quando falta algo, está faltando a plenitude. Não é plenitude. Não é plenitude. E é isso, nós é que vamos... Por isso é tão importante você... Engraçado, né? Eu tenho certeza que essa pregação ninguém ouviu em lugar nenhum. Aí eu te faço uma pergunta. É importante estar na igreja ou não é importante estar na igreja?
Quem não está na igreja hoje, não vai passar pela igreja hoje, foi roubado. Tremendamente roubado. E essa informação passou. Ela está sendo transferida hoje, foi preparada para hoje. Até porque é muito comum a gente viver assim, né? Olha para mim. Todos acordados ou não? Sim ou não? A gente, é muito importante, nós temos aí um ano glorioso pela frente. Um ano que nós estamos fazendo um plantio para vivermos um ano extraordinário. E aí, corre-se o risco de muitas pessoas, porque sempre, na vida de muitos, o defeito não está nela, está em Deus. Deus tem alguma coisa errada. E o problema, é importante você gravar e registrar isso, ter isso com você, que o problema nunca está em Deus. O problema sempre está em nós. Nunca está em Deus. E eu poderia pegar aqui agora e dizer o seguinte: você tem a face do leão? Tem a face do boi? Serve. Tem servido necessário. Você tem a face do homem? Que se relaciona muito bem? Que é um ser relacional? Ou você se relaciona pessimamente com todos? Você não se dá bem com ninguém? E quanto a isso, você não se dar bem com ninguém, eu quero deixar uma advertência. Uma advertência. Eu sempre digo o seguinte, né? Nós precisamos trabalhar para ser um só. Um só. E de preferência aquele que você é na igreja. Viu? De preferência aquele que você é na igreja. Porque tem pessoas que na igreja ele é um. Na rua ele é outro. No trabalho ele é outro. Em casa ele é outro. Ele tem as 4 faces. Mas não do Senhor. É ou não é? Sim ou não? Ele tem as 4 faces, mas as 4 não é do Senhor. Tem 4. E isso é um problema bastante sério. Porque se nós formos fazer se eu perguntasse aqui, não vou fazer essa pergunta, que ela seria muito idiota. Mas eu vou fazer uma colocação para você pensar e refletir sobre isso. Por que nós precisamos trabalhar para sermos um só, uma única pessoa, uma só personalidade, um só espírito? Um só. E é trabalhar para ser esse da igreja. Esse ser espiritual. Porque, falando do homem, é muito comum as pessoas, como nós falamos aqui, né, esse ser relacional, que se relaciona com as pessoas, que se relaciona muito bem. Porque, principalmente quem é casado e tem filhos, você sabe que os mais velhos, você sabe que você, quando era pequenininho, o seu pai e a sua mãe eram seus heróis, perfeitos e sem erros. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Papai, mamãe, lindos. Mas conforme você foi crescendo e foi amadurecendo, e foi adquirindo maturidade, discernimento, você começou a enxergar coisas que antes você não via. Você já consegue enxergar, é mais ou menos assim, inclusive é um conselho que eu dou, viu? É um conselho que eu dou. É um conselho que eu dou aos pais: não manipulem os filhos,
dê exemplos, conselhos, cuidado com a postura, cuidado com a atitude, porque eles vão atingir uma idade que eles vão conseguir discernir tudo e ver quem você é nos mínimos detalhes. A gente vê, eu atendo muito isso, de às vezes o casal não se dar bem, está com um problema de relacionamento, e um usa, tenta usar os filhos para poder causar uma péssima imagem do pai. Quando ele amadurece, ele consegue enxergar isso, ele já consegue enxergar quem estava certo, quem estava errado, e aí a coisa fica feia. Porque aí vem aquela situação assim, mas vocês são muito ingratos, vocês não viram tudo que eu fiz por vocês. Não, vimos tudo que fizemos, mas também vimos o que não deveríamos ter visto. Né? Vimos coisas que não gostaríamos de ter visto. Então, eu falo sobre isso porque eu como filho, conforme eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, então eu consegui ver claramente todos os erros dos meus pais. Claramente. Eu costumo dizer que quando eu descobri que o meu pai não falava a verdade, aquilo para mim foi um choque. Eu, como criança, quando eu escutei um dia meu pai no telefone, eu falo porque isso é sério, viu? Eu escutei um dia meu pai no telefone falando umas coisas e eu ouvindo, eu falei assim, mas isso não é verdade. E aí aquilo me despertou para ouvir, para prestar atenção a partir de então. E quando eu comecei a prestar atenção a partir de então, o meu encanto, a minha admiração, naquele momento, realmente ficou abalada. Porque eu tinha o meu pai como um cara fora do comum. E quando eu vi aquilo me chocou, me decepcionou, me abalou, como filho. Eu falei, eu não sabia que meu pai era mentiroso. E para mim eu levava isso muito a sério, graças a Deus, né? Até hoje. Porque tem gente, só uma mentirinha não tem problema. Claro que tem. É a sua palavra, é a sua credibilidade, é o sim, sim, não, não que a Bíblia ensina. O que passa disso é do diabo, é maligno. Amém? Então, você vê que Deus coloca pessoas perto de nós, e começamos pelos nossos filhos, estão nos observando. Estão nos observando. As nossas atitudes, a nossa conduta. Às vezes tem pessoas, não fique triste comigo não, viu? Não fique triste comigo não, porque eu falo para o teu bem. Tem pessoas que qualquer hora do dia que você olhar para ela é caruda, ela é carrancuda, ela é mal-humorada e quer matar 10. Esse é o semblante que ela transfere. E aí, o que acontece? A pessoa, ela sempre transfere uma imagem de não relacionável. E se ela não é relacionável, o que acontece? As pessoas começam a se afastar. É verdade ou não é? Se as pessoas começam a afastar, daqui a pouco, o que acontece? Ela vai dizer assim, está todo mundo se afastando de mim. Não, não é todo mundo se afastando, você está afastando as pessoas de você. Você está afastando. Porque você não é uma pessoa que transmite a imagem de uma pessoa que se relaciona bem, cordial, simpática. Tem que treinar isso. Mas eu não estou com vontade de rir para ninguém. Mas será que a vida é assim? Será que tudo funciona dessa vontade? Eu não estou com vontade de rir, então eu fico carudo? É assim? Você sabia que, comprovadamente, nós temos falado sobre isso, que existem várias pesquisas, né? Várias pesquisas bastante interessantes, que nós temos trabalhado isso, principalmente na segunda-feira, que neurocientistas têm mostrado que tem algumas coisas tão simples na vida da gente, que muda muitas coisas em nós, no nosso organismo. Por exemplo, tem uma cientista que ela fala que, e faz tratamento dessa forma, que se você parar todos os dias por alguns segundos, e simplesmente fazer, fique em pé por favor, dá uma caneta aí depois.
Eu sei que o que eu vou pedir não vai ser fácil para alguns. Eu tenho certeza que o que eu vou pedir não vai ser fácil. Dá uma murchadinha na barriga e estufa o peitinho. Eu sei que é quase impossível para alguns, mas força que você consegue. Tem hoje cientistas dizendo que se você parar durante alguns minutos e simplesmente fizer essa pose aqui, ó, que é a pose do super-homem, faz a pose do super-homem. Não, põe a mãozinha na cintura aí, estufa o peitinho. Abaixa o ombrinho também. Só de você fazer isso, você está produzindo de 20% a 30% de testosterona a mais no seu organismo. Você sabia disso? Você sabia? E a testosterona sabe que é um hormônio do sucesso, né? Que traz força, que traz vigor, que traz sucesso. Eu sei que só de você fazer assim, doeu a coluna. Eu sei, você vê como é que você está travado, atrofiado. E eu pedi uma caneta emprestada, eu tô com medo de fazer o que eu ia fazer. Que eu não sei por onde tem passado essa caneta, quais são as mãos. Mas existem cientistas ensinando que pessoas que estão depressivas, que não têm vontade de rir, tem gente sendo feito o tratamento colocando simplesmente uma caneta na boca e segurando ela assim, ó. E parece uma brincadeira, mas eles chegaram à conclusão que o seu organismo quando você faz isso, ele começa a produzir serotonina. Um hormônio também maravilhoso do bem-estar, né, que traz sensações maravilhosas. Só de você fazer assim, ó. Não precisa vir para a igreja com a caneta agora não e entrar ali. Ou senão, na hora que você sair de casa, não é a hora que sair de casa não, tem que ser em todo lugar, né? Senão, na hora que você sair de casa, você faz... A doutora Ilta está aqui ou não? Está aqui, Ilta? Ilta. Olha lá, doutora Ilta. Agora você pode sentar. Fique em pé, doutora Ilta. Pode ficar em pé, permaneça em pé só para as pessoas te verem. A doutora Ilta, hoje eu não sei como é que funciona isso, mas a doutora Ilta é pioneira, ela é pioneira em um tratamento de correção postural. E há muitos anos, você vê aquela pose bonitinha da bispa lá, toda empinadinha? Foi ensinado pela doutora Ilta. Há muitos anos, ela tinha um trabalho, e eu fiz com ela, que você treinava 1 hora, sentado, deitado, em pé, né, a questão da correção postural. Então, a doutora Ilta falava assim, encaixa um omoplata, murcha a barriga, e quando você murchar a barriga, você fala assim, 1, 2, dá mais 2 trincadas, entendeu? Aí você faz assim com a mão, como se você estivesse empurrando para baixo, e segura forte. E isso ela fazia 1 hora, e eu fiz isso com ela algumas vezes, há muitos anos. Eu fiz isso com ela. Quando eu entrava no carro para ir embora, eu entrava assim, ó. Eu queria encostar no banco do carro, e eu entrava, e o volante quase aqui, e eu não dava conta de fazer a curva. Você vê que são correções, né? São erros. Obrigado, doutora. Mandei cliente para a senhora lá, viu? Ela não é verdade, ela, eu não sei como funciona hoje, eu não sei ainda, deve fazer ainda, né, doutora? Faz isso ainda, né? E isso era justamente para poder trabalhar
a correção postural, e você encaixa o corpo, encaixa o abdômen, encaixa a omoplata, e faz um treinamento para realmente você ter a postura correta. E uma coisa boa para todo mundo que gosta disso, né? Ela fala, só de você fazer, você já vai ver que automaticamente você perde barriga. Tá certo, é verdade. Porque uma coisa é você estar assim, né? É ou não é? Hã? Outra coisa é você estar assim, não é? Sumiu. O que você está fazendo? Malhação. Malhando bastante e tal, e não fazendo nada, só corrigiu a postura, perdeu barriga. É ou não é? Corrigiu a postura, perdeu barriga. E ajuda. Vamos lá, senão eu não concluo. Deixa eu voltar aqui, só para não perder o raciocínio. Em Lucas, Jesus é gente. Prendeu da canetinha? Dá para trabalhar, não dá? Pode passar? Aí alguns dizem, está aí o segredo. Precisamos ter grupos, vamos desenvolver relacionamentos, vamos assistir as pessoas, vamos fazer eventos vários. Mas esse não é todo o rosto do Senhor. Pois não adianta ter as 3 faces sem ter a última. Não adianta ter autoridade e realeza, servidão e comunhão, sem ter poder. Quarto, diga comigo, a face da águia, sua divindade. A águia é um animal fora do comum. Assim como o leão é o rei dos animais, a águia é a rainha das aves. Sua visão aguçada, sua força, sua lealdade para com seu companheiro, nossa, meu Deus, sua visão aguçada. Sua visão aguçada porque você sabe que a águia, há estudos que mostram isso, né? Que a águia pode enxergar um rato no meio de uma plantação a 3.000 metros de altura. Fantástico, não é? A 3.000 metros de altura ela enxerga um rato ciscando no meio de uma plantação. Olha que visão. E olha a profundidade da distância. Não é como a visão da galinha. Você lembra como é da galinha, né? Galinha não tem a visão, você, né? Fica tortinha para enxergar de um lado, do outro, e ainda ciscando. A sua força, sua lealdade para com seu companheiro, sua capacidade, diga comigo, sua capacidade de regeneração, sua altivez, seu voo alto. A águia é, de fato, um ser fora do comum. O profeta Isaías diz que os que confiam no Senhor voarão com asas como águia. Em João, Jesus é a águia, voa nas alturas. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o que transforma a tristeza em festa e ao transformar água em vinho. Ele é o que nos faz nascer de novo. Ele é o que dá de graça, diga comigo, a água da vida. Ele é o que fez o aleijado andar. Ele é o pão da vida que desceu dos céus e alimenta a fome da nossa alma. Ele é a luz do mundo. Ele é o que dá vista aos cegos. Ele é o que acalma os ventos e o mar. Ele é o que ressuscita os sonhos, os planos, os mortos. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é a videira verdadeira. Ele é o que dá vida
voluntariamente para depois tomá-la de volta. Ele é o que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Este é Jesus, aquele que bate na porta para o seu coração. Ele é o que pode mudar tua vida. Ele é o que pode te lavar, te perdoar, te curar, te dar um amor que ninguém nunca te deu. Te dá o maior tesouro que um homem pode encontrar, a presença de Deus. Jesus é o Deus do sobrenatural, do milagre. Jesus é completo. Ele foi o rei, servo, homem. Deus, devemos ser como Ele. Se tem uma pessoa enferma, a autoridade do leão para curar as enfermidades. Se tem uma necessidade a ser suprida, diga comigo, o rosto de servo. Se tem um casal em conflito, diga comigo, o rosto do homem. Se tem alguém perdido, diga comigo, o evangelho da salvação. Precisamos apresentar todo o evangelho. O desproporcionado está errado. Precisamos apresentar Jesus em toda a sua beleza, grandeza e amor. Estas são as 4 faces do Senhor e que deve estar em nós. É muito importante, eu vou acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo. Eu disse, Mateus, ele é o leão, a realeza, a autoridade, tem autoridade nos céus e na terra, recebeu autoridade e nos deu autoridade. Em Marcos, o boi, humilhação, alguém que serve, sofreu por seu povo. Lucas, homem, humanidade, o homem sem barreiras. João, a águia, divindade, visão aguçada, capacidade de regeneração e de enxergar os perdidos a uma distância muito longa. Essas são as faces do Senhor. E nós precisamos ter, como está escrito aqui, o desproporcionado está errado. Se nos faltar uma dessas faces, está errado. Nós precisamos desenvolver a plenitude, ter todas as faces do Senhor. E só para concluir essa parte, nós vamos para 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Diga comigo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Diga comigo, povo exclusivo de Deus. Grave essa palavra, povo exclusivo, exclusivo, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esses. Você é esse. Você é uma geração eleita, você possui o sacerdócio real, você é sacerdote. Hoje não é simplesmente sacerdote o pastor, você é sacerdote, você exerce o sacerdócio, você tem essa função hoje. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele, diga comigo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Levítico 21, 16, disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Abraão pelas suas gerações, diga a Arão pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito,
poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja, diga comigo, cego. Puxa vida. Você observe que isso era no tempo da lei, mas não muda espiritualmente. Hoje, no período da graça, existem as pessoas cegas espiritualmente. Existem as pessoas que não enxergam. Existem as pessoas que não sabem o caminho. Existem um cego não pode guiar um outro cego. Um cego não podia servir. Como um cego não pode servir. Por isso que nós buscamos, Senhor, passa do teu sangue sobre os nossos olhos. Passa do teu sangue, ajude-nos a enxergar. Eu gostaria que você entendesse como eu gostaria, e peço a Deus que Deus realmente nos dê graça e revelação para transmitir a vocês, porque, como sempre falamos, a maior parte das pessoas estão dentro das igrejas para escutar o Evangelho, mas não entendem a profundidade do Evangelho, não entendem o quanto devem se aprofundar e o quanto isso traz resultados, bênçãos à sua vida, bênçãos que você nem vê, bênçãos que você não vê acontecendo, algumas você vê, outras você não vê, mas a bênção do Senhor, a graça, o favor do Senhor está sobre a tua vida. Por isso eu não posso ser um cego. O cego, ele não sabe, o cego não podia servir. Ninguém é aleijado. O aleijado, ele tem pernas, mas a perna é deficiente. Não anda. Ele tem perna, mas não anda. Ele tem perna, mas não firma. Eu não posso ser espiritualmente um aleijado. E eu posso estar na igreja e ser um aleijado. Eu tenho perna, mas minhas pernas não servem para nada, não me levam a lugar nenhum. O que tem a rosto defeituoso. Rosto defeituoso é mais ou menos o que nós falamos aqui na reunião. Cada hora ele tem uma cara para cada ocasião. Ele não é sincero, ele não é leal, não é uma pessoa sincera, uma pessoa fingida. Cada momento, para aquilo que lhe é conveniente, ele tem uma cara. Para aquilo que ele é conveniente, para aquilo que lhe é conveniente, ele tem uma cara. E não pode ser assim. Nós temos uma só cara. E de preferência não aquela. A simpática, não a caruda. De preferência, que seja essa, porque senão vai te trazer problema. Vai te trazer sérios problemas. Que tenha rosto defeituoso ou corpo deformado. Já viu o corpo deformado? Tem pessoas que é desproporcional, né? Às vezes os braços pequenos, as pernas pequenas, corpo grandão, a parte de cima grandão, a parte de baixo pequenininha, a de baixo, a de cima. É desproporcional. Não há equilíbrio. Está entendendo o que eu quero dizer? Isso nós estamos falando espiritualmente hoje. Não há equilíbrio. Ninguém que tenha pé ou mão defeituosas. Pé ou mão, a pessoa nunca, ela tem mãos para levantar. Ela não tem mãos para servir. Ela não tem mãos para ofertar. Ela não tem mãos para dizimar. Ela não tem mãos para ser um pouquinho de Jesus. Como disse, mãos que levantam, mãos que abençoam. Pés quebrados.
nunca firma. Põe de pé, cai, põe de pé, cai. Coloca no caminho e sai para a direção errada. Coloca no caminho e sai para a direção errada. Você mostra o caminho direita, coloca para a direção errada. Isso é tão importante, penso que eu acredito tanto, gente, até porque a gente tem visto as obras de Deus de uma forma tão linda, Deus fazendo coisas tão encantadoras. Por isso que se tem uma coisa que você precisa levar a sério, que a sua vida depende, é do que você está ouvindo aqui hoje. Toda a tua vida depende, todo o sucesso da tua vida depende do que você está ouvindo aqui hoje. O segredo do sucesso de qualquer pessoa, em qualquer área da sua vida, está no que você está ouvindo, nas faces do Senhor na sua vida. Esse é o segredo. Porque senão sempre vai te faltar alguma coisa e nada vai estar ajustado. Alguma coisa vai estar desproporcional na sua vida. E isso somos nós, com o nosso entendimento, com a revelação, porque o Senhor vai nos revelando coisas importantes. O Senhor vai nos revelando, vai nos dando visão para a vida, vai nos dando sabedoria para a vida, para conduzir bem, para ter a face de Cristo realmente, para eliminar todas essas deficiências. Ou que seja corcunda. O corcunda só olha para baixo. Só olha para baixo. Pessimista, negativo. Sempre as suas palavras são sempre negativas, sempre, só. E lembrando, falar de corcunda, nunca se esqueça que lá se não me falha, Lucas 18, se não me falha, ou Lucas 14, fala da mulher que tinha um demônio nas costas dela, que não deixava ela se endireitar nunca. Estava anos lá, anos. Ou anão. Diga comigo, anão. Dizem que ninguém nasce anão, né? Porque ninguém nasce com 10 centímetros. Nasce normal. Depois é que vai tendo a disfunção. E nós sempre falamos, né? Jesus disse o seguinte, diga comigo, é necessário nascer de novo. Mas quem nasce tem que crescer. É verdade ou não é? Quem nasce tem que crescer. Se nasceu de novo, nasceu. Agora tem que crescer. Não pode ser um anão. Espiritualmente falando. Ou que tenha qualquer defeito na vista. Lembre-se sempre que a Bíblia diz o seguinte, né? Que a luz do teu corpo são os teus olhos. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem maus, querido, toda a tua vida será tenebrosa. Toda a tua vida será tenebrosa. E os olhos maus, a pessoa não olha só com olhos maus para os outros, mas para si. Tudo na sua vida é visto de forma negativa. Tudo na sua vida é vista de forma ruim. Inclusive, é como eu tenho falado, às vezes existem pessoas que até atrapalham a obra de Deus, porque quando Deus está no processo, trabalhando, a vida dele ele não entende, ele já vê aquilo ele nunca olha e fala, todas as coisas cooperam para o meu bem, em todas as coisas Deus age em meu favor, Deus está trabalhando, hoje eu não entendo isso, mas eu sei que eu vou entender, eu não sei o que Deus está requerendo nisso, porque como nós falamos tanto, aí no decorrer da campanha, nós falamos, se fosse analisar o que Deus estava trabalhando para fazer na vida de José, a obra linda, gloriosa que Deus estava, se ele é um carnal e diz que, do que me valeu servir a Deus, do que me adiantou na fé, talvez ele teria colocado tudo a perder, a obra linda, a grandeza, a glória que Deus fez na vida dele, e tantos outros personagens bíblicos. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas vistas, com a nossa visão, a maneira de olhar as coisas, a forma de ver. Diga comigo, ou que esteja com feridas purulentas, feridas abertas, feridas cheias de pus, que não cicatriza, que não fecha nunca, sempre com isso, nunca
Quantas pessoas que entram ano e saem ano, está aí essas feridas? Já passou da hora de secar isso, né? Já passou da hora. Quando você tem um problema, a gente sempre ensina, palavras têm poder, não tem? Sim ou não? Palavras têm poder? Sim, então quando nós oramos o quê? Que um problema, se tem um problema na minha pele, se tem um problema, então que esse problema seque, que se regenere, em nome do Senhor Jesus, que seque. Eu não aceito essa enfermidade do meu corpo, eu não aceito. Mas agora nós não estamos falando de corpo, agora nós estamos falando de feridas que estão abertas, aqui dentro, feridas que já deveriam ter sido cicatrizado há muito tempo, secado há muito tempo. Então que seque. Eu não aceito carregar essas feridas, eu não aceito viver coisas de anos que já se passaram, coisas que há muitos anos já se foi. Eu não aceito que seque em nome de Jesus, que cicatrize. Eu não aceito isso, ficar carregando dentro de mim feridas purulentas. Quem está entendendo? Então faz a força do super-homem. Ou com fluxo, né? Lembrando da hemorragia, a mulher do fluxo de sangue, não para de sangrar. Ou que tenha testículos defeituosos, não gera filhos, não reproduz. Não gera filhos, não reproduz. E nós, espiritualmente, nós temos que gerar. Nós temos que reproduzir. E como é que nós vamos reproduzir? Se há algumas deformidades em nós, se estamos defeituosos, vamos reproduzir outros como nós? Ou nem vamos reproduzir? É isso que nós devemos pensar. Porque cada um dessas figuras defeituosas não podia, como sacerdote, estar diante do Senhor e apresentar suas ofertas, seus sacrifícios. Não podia ser sacerdote diante do Senhor. E hoje nós somos sacerdotes. Sacerdote real. Você leu isso, não leu? Sim ou não? Lá em 1 Pedro, você leu. Nós somos. Então, tudo isso que Deus está trabalhando, terminou aqui, né? Tudo isso que Deus está trabalhando conosco, é para que, realmente, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o que nós estamos fazendo aqui não é em vão. Eu acredito que tudo que o Espírito Santo está trabalhando conosco, em 2018, é para realizar algo estrondoso, glorioso, espetacular, em nossas vidas, não só em 2018, mas a partir de 2018, a partir desse ano, a partir desse momento, nós vamos viver uma outra glória, algo estrondoso, glorioso, extravagante. Mas é importante que você entenda isso, porque se você tiver uma face do Senhor, você não é pleno. Se você entra, talvez tem gente, desculpa, vou ser sincero, tem gente que não tem uma. E aí está esperando o quê? Quer o quê? Quer a autoridade, mas também não possuiu isso até hoje. Quer o poder para reinar, mas também não possuiu isso até hoje. A face de servo, nunca estou disposto. Nunca estou disposto, porque eu tenho meus problemas, minhas dores. A face humana, eu nunca estou disposto a me relacionar. Não me relaciono bem com ninguém. Não quero ver gente, não quero estar no meio de gente. Não gosto de gente. Sabe o que eu gosto? Gosto de ir na igreja, assistir o culto e ir embora para casa. Será que é só isso? Será que é só isso, gente? A visão, a face do homem, a face da águia. Nós temos que ter todas as faces do Senhor.
É isso que vai nos tornar plenos. É isso que vai torná-lo não só pleno na sua vida, mas cada vez mais Deus te exaltando, te honrando, te promovendo, te levando a um nível mais alto. Eu não posso estar na presença do Senhor como um sacerdote e ainda eu sou cego, corpo desproporcional, mãos, pés defeituosos, eu não reproduzo, corcunda, sempre olhando para baixo, sempre olhando para baixo. Não, eu tenho que buscar essa mudança, porque a nossa vida é o nosso ano, e nós estamos reproduzindo. O que nós estamos fazendo aqui vai transferir para as nossas gerações, para as próximas gerações. Por isso é tão importante, por isso que é tão importante nós vivermos isso, porque nós vamos transferir para os nossos. A bênção, ela vai de geração em geração, assim como a maldição. Agora, não importa o que os meus pais fizeram, não importa o que os meus avós fizeram, agora é minha história, é minha vez. Eu não vou colher nada do que eles plantaram, eu estou fazendo meu próprio plantio. Você não precisa colher nada que os teus familiares plantaram. Eu acho que eu carrego uma maldição lá do meu avô. Já foi, a tua história, tem gente que está preso nisso. Não, querido, é o que você está fazendo hoje. Não está colhendo coisa lá de trás. Deve sim, muita gente deve estar colhendo, também nunca mudou a atitude. Mas é o que eu estou fazendo hoje que vai determinar. O Senhor me chamou, por isso que quando o Senhor diz é necessário nascer de novo, nós estamos falando da morte do velho homem e do nascimento de um novo homem, para viver uma vida nova, gloriosa, espetacular, maravilhosa, abençoada, honrada. É isso que Deus tem para nós. Fique em pé, por favor. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.